Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe. Graças a Deus, estamos aí novamente, né? Sexta-feira, muito calor, né? Mas, em nome de Jesus, com o coração agradecido por tudo que Ele tem feito por nós, pela nossa casa, e é muito bom terminar a semana na presença de Deus e tendo um coração muito agradecido, porque situações adversas sempre teremos, guerras e tantas situações complicadas sempre teremos na nossa vida. Dias difíceis, dias em que a gente chora, outros a gente ri, mas em todos eles o Senhor está conosco. Nós precisamos continuar a confiar. Nós estamos tristes, né, pela invasão da Rússia à Ucrânia e ver assim que em segundos, né, um país é destruído, as pessoas fugindo, outras não conseguem nem sair de casa, indo aos supermercados e tirando o dinheiro do banco. Então é muito triste. Um jogo de interesses tremendo, né? Aí na verdade não existem inocentes, a não ser o povo, né? A população. E nós estamos orando por isso e eu quero te convidar a orar. Então, nessa noite, nós vamos orar por essa situação, pelos filhos de Deus que lá estão, por aquele povo, pedir para que Deus tenha misericórdia da nação e que esse ataque pare, né? Em nome de Jesus. Nós sabemos também que é um cumprimento da palavra de Deus. Guerras, rumores de guerras, terremotos e tudo mais que já tem acontecido, esfriamento do amor, tudo isso está na Bíblia. E são situações que vão acontecer e que antecede a volta de Jesus Cristo. Então hoje é um dia muito bom para você entregar a tua vida para Jesus, você que ainda não fez. Entregar a tua vida, declarar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Você que está afastado do Senhor, não importa o motivo, volte-se para Deus. Vá à igreja, peça para que um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus ore pela tua vida, pela tua família. Se você se encontra magoado com Deus, não entendeu algumas coisas que aconteceu na tua vida ou tem acontecido, volte-se para o Criador. Ele não mente, Ele não falha, Ele é poderoso, verdadeiro. E tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos orar? Coloque-se diante do altar de Deus. Talvez aí você está com o coração aflito, né? Ou está cansado. Fala, Senhor, eu estou cansado. Estou muito cansado de tudo. Ou talvez você esteja cansado de você mesmo. Então vamos orar. Deus, Ele revigora, Ele renova nossas forças. O Senhor, Ele nos coloca em pé. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais uma semana que se finaliza. E quando eu olho para trás, eu vejo a tua graça, as tuas misericórdias, eu vejo o teu amor. Tu és bendito para sempre. Muitas vezes nós não entendemos diversas coisas que acontecem, ficamos aflitos, nos questionamos, choramos, pensamos no passado e é inevitável que sempre falamos que poderíamos ter feito diferente. E o passado, ele já ficou lá para trás. Não tem como eu fazer nada. Mas hoje
É o dia que Deus me deu. É o dia que Deus nos deu. Que possamos fazer a diferença hoje, meu Deus. Na nossa família. Na rua em que moramos. No trabalho. No bairro. Em qualquer lugar. Que possamos iluminar. Que possamos ser aqueles que levam a luz. Que tem uma palavra de vida. De força, de ânimo. Que ora pelas pessoas. E hoje nós queremos orar muito a Deus. Muito mesmo. Em nome de Jesus, pela Ucrânia. Que o Senhor tenha misericórdia, nós te pedimos, as crianças. Meu Deus, as famílias. Que estão deixando as suas casas, querem ir para outro país, tudo parado. E a Rússia invadindo, sabe, Senhor, na verdade nós não sabemos realmente do que está por trás de tudo isso. Porque a mídia é manipulada, as revistas, a internet e tudo mais, mas o Senhor sabe. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus. Hoje eu vi vários cristãos orando, ajoelhados, em praça, outros cantando no metrô. E eu sei, ó Deus, que muitos lá têm fé, creem no Senhor. E eu peço misericórdia por toda a população, pelas crianças, meu Deus. Que tudo isso pare, que haja um acordo, se assim for da tua vontade, Senhor. Mas nós sabemos que a natureza humana, ela é má. Ela só pensa em seu bem próprio. Orgulhosos. Dominados pelo dinheiro. O Deus deles é o dinheiro. Poder. E eles fazem qualquer coisa. Eles não têm escrúpulo. Mas eu peço misericórdia, meu Deus. Nós, como teu povo, estamos orando, Pai. Para que o Senhor tenha misericórdia. Envia teus anjos para aquele lugar, meu Deus. Envia teus anjos. Faz uma grande obra, Jesus. Abençoa a nossa nação. Nós sabemos que vamos ser impactados. Economicamente, politicamente, emocionalmente. Mas em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que Tu nos ajude, Senhor. E ajuda aquele povo, meu Deus. Eu te peço, Pai. Fala conosco hoje, Senhor. Usa a minha vida, me capacita. Eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu Espírito. Porque se não fosse o Teu Espírito, eu nem aqui estaria. Obrigada, meu Deus. Abençoa as famílias. Abençoa cada vida. Aqueles que estão enfrentando enfermidades, em tratamentos, o Adriano, a Ocilaide, irmão Vanderlei, Marivaldo, Dulcineia, irmã Ana, que está se recuperando de uma cirurgia. Oh, meu Deus, pessoas que enfrentam enfermidades diariamente, pessoas que estão em tratamento, precisam de medicamentos. Em nome de Jesus, Pai, visita com o Teu poder de cura, de restauração. Visita com a Tua unção, com a Tua graça. Aqueles que estão enfermos na alma, Senhor. Depressivos, diversas síndromes, pânico, angustiados. Sentem saudades de pessoas queridas que se foram, um vazio. Pessoas que estão aí em luto. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda, meu Deus. Socorre cada um, Senhor. Passa do sangue do Cordeiro na nossa vida e na nossa família. Livra-nos de todo o mal. Toda obra maligna. Todo intento de Satanás em destruir a nossa vida, a nossa casa, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, e oramos no Teu nome santo. Amém. Amém. Glórias a Deus.
Eu quero ler uma história hoje, uma parte dessa história, porque é uma história longa, mas depois você pode ler ela completa. Ela começa, está em Gênesis. Você pode começar a ler 36, 37 de Gênesis, e você vai, 37, e você vai conhecer a história de José. Eu vou ler apenas um capítulo. Hoje nós vamos falar sobre a bênção de Deus. E quando nós olhamos uma guerra, uma situação difícil na nossa vida, quantas pessoas estão em guerra e não estão lá na Ucrânia, mas vivem um tipo de uma guerra interior, não estão bem consigo mesmas. E aí a gente vai falar sobre a bênção de Deus, porque é incrível como é difícil enxergar a bênção de Deus em meio a uma guerra. E hoje eu enxerguei lá na Ucrânia. Primeiro eu vi vários cristãos orando de joelhos, lá em praça pública. Depois tinha vários também cristãos cantando no metrô, onde as pessoas estavam correndo com medo, agitadas, pegando o trem, o metrô e tudo mais. E havia um grupo imenso lá cantando. Se você procurar aí na internet, você vai ver. E também em um hotel onde muitos estavam refugiados, escondidos, né? Saíram de suas casas e foram para lá. Uma criança tocando piano. Então, assim, é difícil você enxergar que isso é uma bênção, né? Porque as pessoas estão tão nervosas e a gente entende perfeitamente isso. Aliás, a gente tenta entender, porque no Brasil nós nunca passamos por uma guerra. E eles não. Eles já viveram várias guerras e há 30 anos é que eles estão como nação. Mas é difícil enxergar a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus, por incrível que pareça, ela se manifesta poderosamente em meio à guerra, em meio a situações de dificuldade. Aquela hora que a gente mais precisa, a bênção de Deus está lá. Olha essa história que maravilhosa. Gênesis 39, vou ler para você. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, um homem importante, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Eu vou explicar o início da história depois. O Senhor era com José, que veio a ser próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê, favor perante ele, a quem servia. E ele, aquele homem importante, o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Ele só se preocupava em sentar na mesa e comer. Ele não pensava mais em nada, não precisava se preocupar. José era formoso, bonito, né? De porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor, a mulher do Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu
ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, me escondeu, senão a ti. Porque és mulher, és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, a mulher grudou em José. E não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Olha a situação. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes, a maneira dele sair dela, né? Foi largando lá a blusa que ele tava, né? E fugiu para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Mentirosa, né? Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto a si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, na cadeia, no lugar onde os presos dos reis estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê, favor perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, o Senhor abençoava. Por que José era tão abençoado assim? Por que José, apesar de tantas dificuldades, ele tinha êxito? Aquilo não matava José, aquilo não destruía a vida de José. E se a gente ler a história dele lá do começo, né, em Gênesis 37, José teve um sonho, 2 sonhos, em que ele ia se tornar uma pessoa poderosa. E havia uns irmãos dele que tinham inveja dele, que achavam que ele era o dodói do papai, e aquilo foi criando, né, uma animosidade na família, a tal ponto que eles venderam José para uma caravana, né, que passava. Eles venderam e falaram para o pai que José tinha morrido. Olha a maldade humana. E aquilo parecia o fim dele. E aí você para pensar, e o sonho? E o sonho que eu ia reinar? E o sonho que eu ia crescer? E o sonho que eu ia prosperar? E o sonho que eu ia dominar? Mas tudo tem um tempo. Em cada etapa da nossa vida tem um aprendizado, vários aprendizados. Imagina se Deus te coloca em um lugar alto aí, ou em uma coisa que você não sabe fazer. A gente, quando começa a trabalhar, né, a gente logo, né, quer crescer, a gente já começa a olhar, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Mas você tem um degrau para subir, um após o outro, porque se nós somos colocados em determinada posição sem um preparo, nós não ficamos lá. Não ficamos, porque não vamos conseguir atender. Não vamos conseguir. E apesar do sonho de José,
de Deus ter dado um sonho para ele ainda não estava preparado. Ele precisava ser preparado. E toda a trajetória de José, incrível que pareça, era um preparo. E ser aprovado em cada etapa era importantíssimo. Então, assim, mais importante do que estar em um lugar que a gente deseja é o trajeto. São as aprovações no trajeto. Porque cada parte deste trajeto, desta caminhada, vai trazer crescimento para a nossa vida como ser humano, como pessoas que acreditam em Deus. E aí você olha para a Ucrânia e você fala, daí não tem nada bom nessa situação, mas Deus é o Deus da bênção. E Deus vai fazer algo bom sair. Amém? Não que talvez isso fosse que Deus quer que as pessoas sofram, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas nós temos o livre-arbítrio, cada um escolhe. Você pode escolher o que você quer. Você pode escolher obedecer ou não obedecer. E José escolheu obedecer. José escolheu crer. E ele foi levado lá, vendido para o Egito. E aí nós vamos entrar no capítulo que a gente leu. Um homem muito importante comprou ele. Potifar, trabalhava para o rei, palácio, importante, tinha a esposa dele. E quando José foi comprado como escravo. Ou você acha que José chegou lá importante? Então assim, José chegou lá no mais baixo nível que existia, né, naquela sociedade. Um escravo. Ou seja, o que é um escravo? Ele nem é dono de si mesmo. Né? Ele não tem nem o que decidir, o que escolher. Ele é mandado fazer. Então, a bênção de Deus, ela é maior do que qualquer oposição. Primeira coisa. Qualquer dificuldade. Mesmo que a gente chore. Mesmo que a gente se irrite, esteja cansado, olhe para determinada coisa, determinada situação, e você fala, isso não vai sair nada de bom daí. Mas a Bíblia diz, escravo, empregado, servo, que ele chegou na casa de Potifar, e se sobressaiu. Quantos escravos Potifar tinha? Quantos servos ele tinha, né? Quantos empregados ele tinha? Às vezes a gente se sente no meio da multidão e parece que ninguém vai enxergar a gente. Mas vai, alguém vai enxergar. Alguém vai te olhar. Então, por isso que a Bíblia ela fala assim, tudo que vier à tua mão, faça da melhor maneira, como se você estivesse fazendo para Deus e para mais ninguém. Faça o melhor. Se estão olhando, se não estão olhando, se vão perceber, se não vão perceber, não importa. E José, ele tinha esse espírito. Sabe aquele espírito assim? Um dia eu estava na minha irmã e ela pediu para fazer um bolo. Queridos, mas o bolo saiu ruim. Mas tão ruim que ninguém comeu. E eu sei fazer bolo, eu não sou uma boleira, mas eu né? Dá para o gasto. Mas por quê? Depois eu fiquei pensando, por que esse bolo saiu ruim desse jeito? Gente, o bolo não cresceu. Ficou horrível. E eu pensei, por quê? Porque eu fiz rápido. Porque eu não me dediquei. Porque eu não fiz pelas etapas, como a gente tem que fazer bonitinho. Né? Fui fazendo assim, sabe? Jogando tudo. E saiu horrível. E quando eu me dedico, você também. E a gente faz por etapas e segue, né, a receita e compra o ingrediente e até, né, ai, não vou comprar esse ingrediente assim porque esse é melhor, né, a qualidade dele é menor, é mais caro, mas é melhor. Aí o bolo, ou seja lá o que for, fica maravilhoso. Fica o bolo fofinho, gostoso, todo mundo come. Então assim, dedicação. José era um homem dedicado, sabe? Ele era um homem assim, atento a detalhes. Tanto que ele chegou lá
sabe? Mesmo sendo servo, mesmo sendo escravo, mesmo estando numa casa que não era dele, numa terra que não era dele, uma família que não era dele, né? A família dele tinha ficado em outro lugar. Os irmãos venderam ele, agora ele estava lá no Egito. Apesar de tudo isso, ele fez o melhor. Deus abençoou e ele sobressaiu. Ele temia Deus. Sabe assim, eu não vou fazer nada errado, não precisa estar ninguém olhando. Eu não vou fazer por causa de Deus. Né? Eu não vou tratar aquela pessoa mal, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu não vou dar calote em ninguém, eu vou fazer o meu melhor, e etc, etc. Não precisa estar ninguém olhando. E não precisa ninguém reconhecer. Então tinha esse espírito dentro dele. E isso muda o caminho. Isso abre portas. Às vezes você está fazendo algo para uma pessoa e não tem reconhecimento. Acho que todo mundo já passou por isso. E parece até que é tua obrigação fazer. Mas você faz. E aí você pensa, puxa, essa pessoa nunca vai reconhecer. Realmente, ela pode nunca reconhecer e nunca agradecer. Mas Deus reconhece. Deus te abençoa. E aí, sabe o que acontece? As bênçãos vêm de lados, pessoas que você nem imaginava que pudesse vir. Mas uma coisa é certa, você não vai deixar de ser abençoado. Se você obedecer a Deus, se você acreditar nele. Amém? E assim foi com José. Olha, no Salmos 23, 4, esse é um versículo que eu amo muito. Hoje eu não tive tempo de fazer os versículos no computador, porque eu saí fazer alguns exames. Mas, no Salmos 23, que é um Salmos que eu amo muito, fala muito no meu coração, no versículo 4 fala assim, olha, ainda que eu ande, que eu passe, que eu esteja num tempo da minha vida, né? Pelo vale da sombra da morte, uma situação muito difícil, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo, Deus está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, me protegem, me guardam, me corrigem em amor. É lindo. Depois você lê o Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Esse era o coração de José. Mesmo assim, tendo tudo para estar magoado com Deus. Que muitas pessoas se magoam com Deus porque passam por adversidades. Porque alguém que a gente ama muito, o Senhor levou, recolheu. E a gente chora, a gente tem saudade, a gente questiona a Deus, mas Deus sabe de tudo. Será que Deus não sabe a hora certa de nos levar embora? Se Ele enxerga a nossa vida inteira, do dia que a gente nasceu até o último dia, a Bíblia diz que Ele tem contado os nossos cabelos, quantos cabelos a gente tem na cabeça. Será que Ele vai fazer alguma coisa errada? É lógico que a gente sente saudades, a gente lembra, mas ficar magoado com Deus, achar que Deus errou, não, isso não. E José não culpou Deus porque os irmãos venderam ele, de maneira nenhuma. Lá na casa de Potifar ele continuou sendo o José que ele era, fazendo o melhor. Em segundo lugar, a bênção de Deus nos coloca em honra em qualquer lugar. Porque a Bíblia diz, nós lemos lá, que ele chegou lá e tudo que ele colocava a mão prosperava. Dava certo. O bolo que ele fazia dava certo. E assim vai por diante. E Deus, a Bíblia fala que Deus abençoou aquele homem egípcio por amor de José. Então assim, ele ganhou mais dinheiro, a casa dele estava mais bonita, os empregados trabalhavam melhor, os negócios dele, e tudo assim foi melhorando. E aí ele olhou para José e falou assim, vou pôr na mão de José. E a Bíblia diz que ele pôs tudo na mão de José, tudo. Ele não tinha que mexer em nada, ele não fazia nada. Ele só sentava na mesa para comer.
Ele não se preocupava com nada. E José se preocupava e cuidava de tudo. Olha, a gente só põe a nossa casa na mão de uma pessoa que a gente confia. Amém? E ele confiava em José. E a Bíblia fala que Deus era com José. Então a bênção de Deus estava na vida do José por causa da obediência, por causa do zelo. Ele podia ter chegado lá na casa de Potifar e amarrado a cara, fazer as coisas de má vontade. Talvez ele foi maltratado no começo, ele era um empregado, era um servo. Empregado não, era um servo, escravo. E ele podia, né, ter feito 1000 coisas. Mas a Bíblia fala que não. Que tudo que ele fazia dava certo. Por quê? Porque ele fazia bem feito. Porque ele não olhou se ele estava na casa de Potifar. Ele não olhou se ele foi vendido. Ele não olhou se a situação era difícil. Porque falaram mal, porque magoaram. Não. Ele só olhava para Deus. Deus estava vendo. Deus estava vendo. Não fica magoado com ninguém. Sabe, as pessoas têm fragilidades como a gente tem. Como eu tenho, como você tem. E às vezes, algumas pessoas têm algumas fraquezas, algumas falhas de caráter, sei lá. Mas a Bíblia fala pra gente perdoar e não se apegar ao que as pessoas fazem ou falam, ou se magoou, ou se a gente ficou sabendo. Não se apega a essas coisas, não se apegue. Olha pra Deus, segue a tua vida, faz o melhor. Perdoa quem você tiver que perdoar. Tira a raiz de amargura da tua vida. Sabe, as pessoas vão falhar. Ninguém é perfeito nessa vida, ninguém. Quem é perfeito? É Jesus Cristo. A gente busca a perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Amém? E a Bíblia fala, se você ler o versículo 3, 4, 5, 6, fala assim, olha, Potifar, tudo que tinha confiou nas mãos de José. Olha, de maneira que tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que ele comia. Sabia de nada, gente. Então, numa situação de tanta dificuldade, que ele podia ter deixado a tristeza tomar conta dele. Pensa, puxa, eu fui vendido pelos meus irmãos. Quem deveria ter me protegido não me protegeu, me vendeu. Tô numa terra estranha, sou um escravo. Ele tinha todos os motivos para não crer em Deus, para ficar magoado com Deus. Ele tinha todos os motivos. Mas ele não deixou isso tomar conta da vida dele. Ele entendeu aqui dentro que Deus estava no controle. Que ele estava passando por um processo. Por mais doloroso que pareça. A gente quer crescer, mas a gente não quer passar pelo processo. É como emagrecer. A gente quer emagrecer, mas a gente não quer ir para academia. É ou não é? A gente quer emagrecer, mas não quer deixar de comer o pãozinho todo dia, o docinho, isso, aquilo. É o processo. Existe um processo em todas as coisas. E o versículo 6 termina falando que ele era muito bonito. Além de tudo, José era bonito, né? Em Tiago 1:25, deixa eu ler aqui para vocês. Demorar um pouquinho mais, porque eu estou procurando aqui, que hoje eu não tive tempo de escrever essa parte. Tiago 1:25. Você anote, depois você pode ler também. Aí, diz assim, olha: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então eu vou aqui explicar para você.
A pessoa, como José, que era um praticante da palavra de Deus, que cria em Deus, que perseverava, mesmo diante de uma situação tão difícil, será bem-aventurado, bem-sucedido, vai prosperar em tudo que fizer. Em tudo que fizer. Sabe? Tudo. E Deuteronômio 28 fala isso. Que Deus abençoa a obra das nossas mãos. Se a gente crer nele. Se a gente andar com ele. Se a gente confiar nele. Depois eu vou ler para você. A bênção de Deus se manifesta em quem confia no Senhor. E José, ele confiava. Então assim, por onde ele andou? Demonstrava a confiança dele. E ele crescia. Então assim, confiar em Deus quando as coisas estão boas é fácil. Agora, confiar em Deus quando tudo está difícil, aí é que a nossa fé é provada. Que foi o que aconteceu com ele. Ele não ficou lá na casa de Potifar. Então, outra coisa que ele podia ter se magoado. Porque ele foi íntegro, verdadeiro, ele terminou na prisão. E aí você para pensar, meu Deus, Deus falhou. Não, Deus não falhou. Porque ele precisava ir para a prisão. Porque de lá ele ia ser erguido ao segundo. José foi o governador de Egito. Acima de José só o faraó. Mas ele precisava estar na prisão. Então a gente não entende o processo. Muitas vezes a gente não entende as fases da nossa vida. Mas se você crê, se você confia, não é para destruição, não é para te roubar. No Salmos 40, versículo 1, diz assim. Salmos 40, que fala de confiança. Diz assim, olha, Salmos 41. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ele me ouviu quando clamei por socorro. Como é que eu esperei? Confiantemente. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele me tirou do lugar de destruição e me colocou num lugar de segurança. E me pôs nos lábios um novo cântico. Quando a gente fala de cântico na Bíblia, é alegria. Um hino de louvor ao nosso Deus, que muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, feliz, abençoado, o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. E aí a gente olha José e ele era esse homem. E depois o que aconteceu? A bênção de Deus não passa desapercebido. Você acha que não tinha inveja lá? Você acha que não tinha gente olhando José com os olhos, com o rabo de olho, né? Quem é esse José? Da onde que ele veio? Ele nem é do Egito. Olha aí, agora ele é mordomo. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar colocou o olho nele, né? A gente sabe aí que é uma obra maligna, né? O diabo assim vem mesmo para destruir. E a mulher queria ele de todo jeito. E ele continua íntegro. E ele mesmo fala para ela, o meu Senhor me colocou tudo na minha mão. Eu sei de tudo da vida dele, menos você. Porque você é a mulher dele. Sobre você eu não tenho direito. E ele se manteve íntegro, até que ela armou lá uma cilada, ele fugiu dela, ela ficou com a roupa, com a capa dele, e ela usou a capa para mentir. E aonde que ele foi parar? Na cadeia. Então, a bênção de Deus ela não passa desapercebida. Quanto mais você crescer, quanto mais você ser aprovado diante de Deus, outras situações vão surgir, né? Quanto mais alto o lugar, né? Os inimigos são maiores. Isso é fato. Então, quanto mais você cresce, quanto mais você
galga aí, né, os degraus aí da vida e daquilo que você deseja, daquilo que você sonha para você, os inimigos são maiores. E o inimigo lá de José foi aquela mulher que queria dormir com ele, mas ele não aceitou, porque José era um homem de Deus. José era um homem íntegro, verdadeiro. Sabe? Ninguém, aí você pode, mas ninguém estava olhando, Deus estava olhando. E se José tivesse dormido com aquela mulher, tudo que Deus tinha planejado para ele tinha caído por terra. Porque ele estava seguindo o caminho certo, tudo aquilo que Deus estava trazendo para ele. Mas se ele parasse lá no meio da caminhada, e quando a gente está caminhando com Deus, aparecem várias coisas para a gente desviar, para a gente cometer aí um erro, um pecado, e a gente precisa tomar cuidado. E o que José fez? José saiu correndo. É engraçado quando a gente lê, mas é sério demais. Ele saiu correndo. A única maneira que ele teve de se desvencilhar da mulher foi deixando a capa dele. E a Bíblia diz que ela mentiu e ele foi colocado na cadeia do rei. Não era qualquer cadeia, era a cadeia onde estavam os prisioneiros do rei. E mesmo naquela situação, a bênção de Deus permaneceu. Porque ele foi jogado no cárcere, num lugar totalmente improvável, e a bênção de Deus continuou e se manifestou. Porque a Bíblia fala, olha, no versículo 21, o Senhor, porém, estava com José. Ele foi benigno e lhe deu favor perante o carcereiro, o homem que tomava conta lá, né? Da cadeia inteira, dos prisioneiros, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E aí eu quero te chamar a atenção. Você acha que isso foi de um dia para o outro? Com certeza, o carcereiro olhou e viu as pequenas atitudes de José. Sabe? Nas pequenas coisas. E viu como ele era dedicado, como ele era íntegro, no pequeno. Naquela atividade que talvez outras pessoas se sentiriam menosprezadas para fazer, que não gostariam de fazer. E aí ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E a Bíblia diz que ele colocou tudo na mão dele. Toda a prisão inteira na mão dele. A bênção de Deus. Então assim, a bênção de Deus é verdadeira. Ela existe. Ela está disponível para todo mundo. Mas, como José, ele era um homem íntegro. Ele era um homem que confiava em Deus. Ele era um homem que buscava Deus. Ele era um homem de princípios. Então, às vezes assim, a gente fala, porque Deus não me abençoa. Então, você olha a sua vida. Você vai olhar a sua vida. Não precisa ninguém falar para você. Não precisa ninguém sentar com você e falar assim, olha, vamos lá, vamos ver o que está certo e errado na tua vida. Você faz isso. Você vai se analisar. No que você está errando? No que você está acertando? E quando a gente erra, a gente volta e conserta. Não é que a gente não erra. Como eu falei, não somos perfeitos. Nós queremos melhorar e caminhamos para a perfeição. Mas a gente conserta o erro. A gente fala, não, Senhor, não vou fazer mais. A próxima vez eu vou fazer assim. Se eu puder ir lá consertar, eu vou lá consertar. Se eu falhei com alguém, se eu magoei alguém, e assim por diante. Deuteronômio 28, e eu vou terminar lendo, fala das bênçãos, que são as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. E cada uma delas é determinante. Ter o favor de Deus na nossa vida é melhor. Se eu posso fazer assim alguma comparação do que você ganhar sozinho
na cena acumulada lá do final do ano lá de Natal. É 1000 vezes melhor. Porque o favor de Deus é que abre as portas. O favor de Deus é que te coloca no lugar certo na hora certa. O favor de Deus é que abre as janelas do céu sobre você. O favor de Deus é que ilumina a tua vida, direciona o teu caminho. O favor de Deus é que te faz levantar todos os dias de manhã e não desistir. E não ficar aí, sabe, pensando em problemas, em situações, em coisas que você tem para resolver. Ou em coisas que você queria que fosse diferente. Então o favor de Deus, é a graça para fazer tudo. É a graça para enxergar o que a gente muitas vezes não enxerga. Porque às vezes algumas coisas estão diante dos nossos olhos e a gente não enxerga. A gente não enxerga. E eu já tive essa situação de eu estar diante de uma coisa e eu só ver o lado ruim. Depois que passou um tempo eu falei, meu Deus, mas tinha coisa boa lá. E eu não enxerguei. E eu não caminhei mais uma milha. E eu não tive mais um pouco de paciência naquela situação. Eu não perseverei. Por quê? Porque eu não enxerguei. Porque faltava o favor de Deus. Porque Deus faz a gente enxergar. Quando ninguém enxerga, o favor de Deus faz a gente enxergar. Lá em Deuteronômio 28, depois eu quero que você leia. Você vai ver quantas bênçãos de Deus. Ele ia falar assim, olha. E a Bíblia fala assim, se atentamente, prestando atenção, ouvires a voz do Senhor. Como é que a gente ouve a voz do Senhor? Através da Bíblia, a palavra dele. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará, como fez com José, sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. E te alcançarão todas estas bênçãos. Quer dizer, vai vir sobre as nossas vidas. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Em qualquer lugar. Por isso que José foi bendito lá na casa de Potifar e foi bendito lá na cadeia. Amém? Bendito o fruto do teu ventre. Os seus filhos serão benditos. Essa semana, o filho de um amigo querido fez aniversário, fez 18 anos. E ele nasceu prematuro e eu fui orar por ele lá na UTI. Isso faz 18 anos. Ele nasceu, acho que foi 7 meses, se eu não me engano, não lembro mais. Eles pediram uma autorização e eu entrei lá na UTI e orei por esse menino. E hoje ele fez 18 anos. Maravilhoso, inteligente, educado, cristão, sabe? Ele pensa nas coisas de Deus, faculdade. Assim, sabe aquele filho que você olha? E é isso que está falando a Bíblia. Aquele filho que você olha e não se preocupa. Que você sabe que vai andar, que vai crescer, que vai buscar as coisas de Deus, que não vai dar ouvido para toda a porcaria que tem aí fora. Que eu acredito, se eu tenho esse pensamento com meus sobrinhos, imagina mãe e pai, dos filhos irem por um caminho ruim. Sabe? E aqui está falando que, olha, se você ouvir a voz de Deus, bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu filho, tua filha, e o fruto da tua terra, o teu trabalho, e o fruto dos teus animais, das tuas vacas, ovelhas, porque o trabalho deles naquela época era o campo, e hoje é o teu trabalho. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, todo o provento que tem na tua casa, bendito e abençoado tudo aquilo que entra na tua casa. Bendito serás ao entrar e ao sair. Aonde quer que você vai ser bendito. Quando você entra e quando você sai. Seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Numa empresa, num médico, numa escola. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti.
Por um caminho sairão, por um caminho eles vêm contra você, mas eles vão fugir por 7 caminhos. Então todo inimigo que se levantar contra a tua vida, ele vem por um caminho, mas o poder de Deus vai fazer ele sair por 7, porque vai sair correndo, não vai conseguir ficar na tua presença e nem concluir as armações do mal contra a tua vida. É lindo Deuteronômio 28. O Senhor, e olha, a Bíblia diz que o Senhor fará que sejam derrotados, amém? Na tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, determinará. O que a gente leu lá em José? Que por amor de José, Deus abençoou tudo que tinha na casa de Potifar. Olha, se eu contrato alguém que a partir do momento que essa pessoa está na minha casa, ou na minha empresa, no meu trabalho, começa tudo a melhorar, tudo dá certo, tudo aquilo que nunca deu certo começa a dar certo, o que você vai fazer? Vem aqui, fica aqui, não sai daqui. Você é inteligente. E é o que Deus está falando. Que Deus vai determinar a bênção nos teus celeiros, na tua casa, aonde você colocar a tua mão. E te abençoará na terra que o Senhor te dá. O Senhor te constituirá para si um povo santo. Você vai ser povo de Deus, como Ele jurou. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Você entende que tem uma prerrogativa aí? Quando você andar nos caminhos dele e obedecer a ele. Por que José foi tão abençoado? Por causa disso. Amém? E é muita bênção. Sabe? Ter a certeza de que tudo que você colocar a mão vai prosperar. Pode ser um bolo que você vai fazer. Vai dar certo. Primeiro porque você vai fazer com dedicação. Segundo que Deus está naquilo. É maravilhoso. Eu quando começo a trabalhar, todo dia eu peço para Deus me abençoar. Para Deus me dar sabedoria, inteligência, para Deus me ajudar a fazer as coisas. E assim eu falo para Deus em tudo que eu vou fazer. Se eu vou limpar uma casa, se eu vou visitar uma pessoa, tudo eu falo, Deus me orienta, me abençoa, não deixa eu fazer coisa errada. Eu começo meu dia falando com Deus, eu termino meu dia falando com Deus. É o tempo todo. Eu peço para Deus me orientar. Amém? E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Aí você fala assim, ai, mas eu não quero que ninguém tenha medo de mim. Mas é melhor ter medo de respeitar do que não levar você a sério. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, nos seus filhos, animais, no solo, tudo teu vai prosperar. E aí no versículo 12 fala assim, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra e no seu tempo para abençoar a toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Por quê? Você não vai precisar. Você vai ter para emprestar, mas você não vai precisar pedir emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Ou seja, o Senhor te colocará para reinar, para gerenciar, para estar por cima, né? E não por cauda. E só estarás em cima e não de baixo, se obedeceres aos seus mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Ou seja, fidelidade total. Então, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós não enxergamos, não valorizamos, não somos gratos. E se está faltando algumas coisas ainda é porque está faltando fidelidade.
Tá faltando entrega. Leia toda a história de José e você vai ver o que aconteceu. Porque lá da cadeia, ele saiu para ser governador. Algo assim extraordinário. E aí você pode pensar, mas isso nunca vai acontecer comigo. Mas aquilo que eu quero, quem diz que não? O que é que Deus não pode fazer? E a própria Bíblia fala, existirá alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe, queridos. Não existe nada que Ele não possa fazer. Apenas confie. Mantenha-se íntegro. Busque a Deus em primeiro lugar. Tudo é importante, mas Deus é mais importante do que todas as coisas. Você quer a bênção na tua família? Busque a Deus você. Às vezes a gente está orando pela nossa família, a gente ora para todo mundo. E a gente acha que todo mundo tem que melhorar. E a gente? Então busca você primeiro. Né? Seja íntegro você primeiro. Faça o melhor você primeiro. E Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Sabe aquela história do início? Você faz para uma pessoa e essa pessoa talvez nunca faça nada, nunca te reconheça. Deus vai fazer com que outras pessoas te abençoem. As bênçãos vão vir de outra maneira, por outro caminho, mas elas vão chegar até você. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Talvez você está cansado. Senhor, estou aí como José, né? Na mão de Potifar, ou então aí numa cadeia espiritual, que é pior do que uma cadeia, né, de cela. Porque quando a gente não está bem com Deus, a gente não está bem com nada. Quando a nossa vida espiritual não está bem, a gente não está bem com nada. Você pode estar com a melhor roupa, no melhor lugar, comendo a melhor comida e você não está bem. Porque é lá dentro. É a tua vida lá dentro com Deus. E aqui dentro, quando está bem, todas as outras coisas você já enxerga de outra maneira. Você já olha de outra maneira. Sabe aquela coisa que você faz todo dia que você fala, ai meu Deus, que eu não aguento fazer isso. Aí você olha e você faz e aquilo vai ficando leve. Deus, Ele torna o pesado em leve. É maravilhoso o que Deus faz. Ele faz a gente chegar às bênçãos dele, mesmo quando a gente está, né, na casa de Potifar, Ele faz a gente chegar às bênçãos. Então coloque-se diante de Deus. Eu não posso fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. Amém? Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Nós vamos orar. Coloca a tua vida diante de Deus, as tuas preocupações. Coloca a tua família diante de Deus. Pede para Deus ajudar teu casamento, ajudar na criação dos filhos. Eu vejo quantos pais têm sofrido. Porque é muito diferente de quando a gente era adolescente, de quando a gente era jovem. Eu, né, tô falando de mim. Era outro mundo. E hoje a questão da informação, ela tanto pro bem quanto pro mal. E é muito difícil. Está sendo muito difícil lidar com os mais jovens. Então pede para Deus graça, pede para Deus sabedoria. Se você, por algum motivo, se afastou de Deus, aqui não vamos entrar no mérito da questão, vá até o Senhor, fale com Ele. Abre o teu coração para Ele. Fala, Deus, me ajuda. Me socorre. Me socorre. Socorre a minha vida, a minha família. Se tem alguém que está doente na tua casa, coloque agora essa pessoa diante do Senhor. Eu sempre digo aqui, enquanto tiver fôlego de vida, nós estamos orando. Pela cura, pelo milagre, pela restauração, pela saúde. Então ore. E se você anda desanimado aí na tua fé, a Bíblia fala que, será que quando Jesus Cristo voltar, Ele vai achar fé na terra? Porque não está fácil. Não é fácil manter a fé.
Eu olho para José e eu penso assim, meu Deus, que homem, que determinação. Apesar de tudo, aquele homem não se desviou. Ele não desistiu. E por muito menos as pessoas desistem. Por muito menos. Não desista. Não desista. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra, pelo dia de hoje, sexta-feira. Nós, muitos acredito que estão cansados da semana, no trabalho, em casa e tantas coisas para resolver e para fazer. Em nome de Jesus, Pai. Primeiro eu te agradeço porque finalizamos essa semana. E como eu acredito que todos podem olhar para trás e agradecer, porque o Senhor nos guardou, nos abençoou, não faltou o pão na nossa mesa, o Senhor nos fortaleceu, nós levantamos da cama todos os dias e fomos fazer aquilo que precisávamos fazer. Oh meu Deus, muito obrigada, muito obrigada. E Senhor, nós queremos essas bênçãos na nossa vida derramadas. Eu quero o teu favor diariamente na minha vida e eu sei que cada um aqui quer. Portas abertas, cura de enfermidades, paz na família. Que o nosso país seja abençoado. Nós vemos aí uma guerra e nós vemos quantas pessoas sofrem. O quanto o ser humano é egoísta. Então nós pedimos misericórdia, meu Deus. Mas José foi muito abençoado. Muito abençoado. Em todas as fases ele foi abençoado. Em todas as fases o Senhor fez total diferença na vida de José. Mas por quê? Porque ele obedecia, porque ele cria, porque ele confiava e ele não abriu mão de estar com Deus, de obedecer a Deus. E ele foi vendido, e ele foi perseguido. Aquela mulher inventou uma mentira e ele foi parar na cadeia porque ele foi íntegro. E muitas vezes nós não queremos sofrer por sermos íntegros. Mas a tua palavra nos ensina que aquele que é íntegro, aquele que é verdadeiro, ele vai sofrer. Porque haverão mentirosos, haverão perseguições. Da mesma maneira que aquela mulher perseguiu José. E ele foi para a cadeia, e aí parecia que tudo tinha acabado, que a morte tinha chegado, mas que nada. Ele continuou a ser a pessoa que ele era em Deus. E ele trabalhou, e ele alcançou favor do carcereiro, e lá ele cuidava de tudo, e lá ele cresceu. Que maravilhoso, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter essa integridade dentro de nós. Esteja alguém olhando ou não. Não importa. Importa que tudo que nós fizermos, nós vamos fazer da melhor maneira possível. Não para homens, mas para Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nos cobre com o sangue do Cordeiro, a nós e a nossa casa. Nos guarda, nos livra de todo mal. Abençoa o nosso final de semana. Dá-nos um final de semana de descanso, que possamos ir à igreja, nos proteja, Senhor, eu te peço. E já pedimos a tua bênção para a nova semana. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe, que Deus te dê graça nesse final de semana, que Deus te dê saúde, força. Se anime aí no Senhor. Amém? Faça as tuas coisas com alegria, joga fora a depressão, a angústia, a tristeza, não fica pensando no passado, no que fez errado, no que não fez. Acerte a tua vida com Deus agora e caminhe com Deus em nome de Jesus. Se Deus assim permitir, sexta-feira que vem estaremos aqui. Bom feriado para quem não vai, né? Para quem vai viajar, para quem não vai trabalhar. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Se cuide, né? Não faça nada que você sabe que
que desagrade a Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.